Boa noite, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre simbologia, tá? A ideia hoje é a gente aprender sobre conceitos básicos, sobre como nós representamos as coisas em sistemas elétricos, e mais adiante a gente vai aprender como que a gente conecta as coisas no sistema elétrico e como é que a gente representa esses elementos que a gente está conectando. Então, essa aula sobre simbologia, ela vai ser dividida em diversas partes. Quais são os focos principais? A primeira parte, que é essa aula de agora, ela vai fazer uma introdução sobre tipos de representações do sistema elétrico. Então, a gente vai explicar um pouquinho sobre formas de representar as coisas voltadas para instalações elétricas prediais. Em seguida, eu vou apresentar um pouquinho sobre como esse sistema funciona, ou seja, a lógica dessas representações. Então, essa é a primeira aula de hoje. A segunda parte, a gente já passa a tentar representar propriamente dito sistemas dentro de um projeto de instalações elétricas prediais. Então, eu vou trabalhar demonstrando simbologia, explicando como é que a simbologia funciona e aplicando isso a um projeto, mostrando como desenhar isso em um projeto no AutoCAD. Então, a gente vai trabalhar, vão ser várias subdivisões de aula, cada pedacinho cada aula trabalhando um tipo de componente ou um conjunto de componentes, interruptores, lâmpadas, etc. E ao final, a última parte, eu vou fazer uma revisão disso tudo, apontando erros comuns em projetos de instalações elétricas, na parte de representação gráfica. Então, só para esclarecer o que eu quero dizer um pouquinho mais. Então, até as aulas anteriores, nós utilizamos métodos de dimensionamento para projetar, por exemplo, para prever, baseado num projeto, numa planta de uma casa, quantos pontos de tomada a gente gostaria de colocar ou precisaria colocar naquele ambiente, qual tipo de iluminação nós iríamos utilizar, qual a potência instalada em cada ambiente da casa, né, que está representado aqui por essa planta baixa, que a gente representou ali uma planta baixa como essa aqui. Correto? Acontece que a ideia do projeto, né, a ideia do que a gente está fazendo é conseguir converter essas previsões, aquelas tabelas apresentadas anteriormente, em algo assim, né, algo que de fato seja feito na residência. Então a ideia agora é a gente sair das previsões que nós fizemos nas aulas anteriores, simplesmente olhando áreas, perímetros, ou então ter uma noção de como o ambiente seria utilizado e transformar em algo que possa ser construído, replicado por alguém que não conhece o processo que a gente passou anteriormente. Tá? E para fazer isso, a gente precisa criar um modelo, criar algo que defina aonde cada elemento do projeto vai estar, ou seja, a pessoa que vai executar aquele projeto, ela tem que saber exatamente onde as coisas no projeto vão estar e como os elementos devem ser conectados. Tá? Então a gente precisa saber aonde e como. E outra coisa importante é, como a gente está falando de circuitos elétricos, a gente precisa planejar como aquele circuito vai ser compartilhado através da edificação. Então a gente fala de onde os elementos estão, como eles são conectados, mas outro elemento muito importante é como que os circuitos chegam onde eles devem chegar. Então a imagem a seguir é só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando sobre caminho, sobre como chegar. O que tem representado nesse slide são eletrodutos conectados a futuros pontos de iluminação, representados por essas caixas pretas aqui, pontos de tomada representados por essas caixas aqui, e elas são conectadas por essas espécies de tubulações, né, de canos, que a gente vai chamar de eletrodutos. Tá? Então, a energia vai chegar do meu quadro de distribuição até minhas lâmpadas e minhas tomadas, passando por eletrodutos, caminhos pré-definidos que vão fazer esse transporte de energia, utilizando condutores, né? A fase, o neutro e retornos, que a gente vai ver o que significa exatamente nesse capítulo, né? Nessa aula. Então, deu para ter uma noção? Quando a gente está falando de circuito elétrico agora e criar conceitos, o que a gente quer chegar é algo similar ao que eu representei aqui. Mas olha só, outra coisa muito importante. Observe que daqui em diante, sempre que a gente observar uma tomada ou um ponto de iluminação, uma lâmpada, a gente vai lembrar que chegando naqueles pontos nós temos eletrodutos, que são aquelas tubulações. Atrás da lâmpada e atrás das tomadas, a gente tem as caixas de passagem, tá? Que elas servem não só
para a gente fazer a conexão da lâmpada, pendurar ali a lâmpada, ou fazer a montagem ali da caixa da tomada, ou espelho da tomada, mas eles servem também para caminhos, são pontos onde eu posso desviar o circuito de um lado para o outro. É a partir daquele ponto ali que eu consigo mandar parte de um condutor para uma direção e parte desse condutor para outro. Então são os pontos onde a gente faz o desvio dos caminhos, né? São os pontos de bifurcação. Tá? É muito bom lembrar isso. Tá, então dito isso, vamos observar uma coisa. Imagine que o projeto que a gente representou anteriormente, aquele projeto baseado nessa planta aqui, a gente definiu os pontos de tomada, iluminação, e a gente iria trabalhar agora com a representação como essa que eu estou mostrando aqui. Tá? Seria isso prático? O que vocês acham? Não seria correto? Imagina, cada ambiente eu teria que fazer uma representação em 3D fiel ao que está sendo instalado, né, para a pessoa que for fazer a execução observar como os sistemas vão ser instalados. A gente teria uma representação gráfica muito complexa, né, e que demandaria muito tempo de leitura e muito material ali na obra para a gente executar. Então esse tipo de representação aqui 3D, que é quase uma réplica, quase uma foto do que de fato vai ser construído, não é muito útil. A gente precisa de algo mais simples. Então por isso, em representações de projetos elétricos, a gente trabalha com dois tipos de representação. O primeiro tipo de representação que a gente trabalha, ele é focado na localização dos elementos numa planta. Ou seja, a gente quer saber quais condutores, quais fios vão passar em um determinado eletroduto, qual o trajeto que vai seguir, aonde vai estar uma lâmpada, aonde vai estar uma tomada. A segunda informação que é realizada em um outro tipo de representação, ele faz relação ao funcionamento, ou seja, como as coisas funcionam, né? Então, enquanto em um tipo de representação eu falo aonde está uma tomada, na outra eu explico como é que eu ligo uma tomada. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando a gente está falando de localização, nós estamos falando da representação que a gente vai chamar aqui de unifilar. Tá? Unifilar por quê? Porque a gente usa traços simples para representar uma série de elementos dentro do projeto. Esse tipo de representação unifilar, que fala onde nós estamos conectando as coisas em instalação elétrica. Muito abstrato. Vamos fazer um exemplo prático? Então, imaginar aquela situação anterior. Lembra que eu fiz aquela previsão de carga, a divisão de circuito, e eu planejei mais ou menos ali, conversando com o cliente, fazendo os cálculos segundo a norma, onde eu vou conectar as coisas dentro de, por exemplo, uma sala. Tá? Uma ressalva. Os símbolos que eu vou utilizar nessa aula fazem referência à NBR 5444, foi cancelada. Tá? Mas ainda assim, é uma norma de representação gráfica para sistemas elétricos que ela é muito útil para aprender. Você vai achar várias referências, material didático. Então, para quem está aprendendo, eu recomendo utilizar essa simbologia. Trabalhando com o projeto, vocês vão ver representações um pouco distintas do que eu vou estar utilizando aqui. Não tem problema, a lógica sempre permanece. Tá? O sentido do que eu estou fazendo aqui permanece. Então, desde que você entenda a lógica, desde que você entenda a ideia por trás da representação, você vai conseguir ler e trabalhar em qualquer projeto. Tá legal? Então vamos lá, olha só, no projeto aqui à minha esquerda, a gente identificou lá, por exemplo, uma tomada próxima à minha porta, outra próxima à janela e outra na parede à direita aqui, desse ponto de vista que eu estou tendo. Como é que eu represento isso no projeto? Isso aqui é muito trabalhoso, como é que eu simplifico essa representação? Primeira coisa, imagina que eu fiz um corte aqui na sala e agora eu estou olhando ela de cima. Tá? Então, vamos imaginar que eu estou olhando essa representação por cima. Tá? Então, a gente vai trabalhar em cima da planta baixa. O que eu vou representar aqui? Se eu estou olhando de cima e eu vi que essa tomada está nesse ponto, então eu vou representar aqui uma tomada. Vou colocar um símbolo para tomada. Tá? Eu tenho outra tomada aqui. Você faz a simbologia da tomada aqui. E uma tomada nesse canto aqui. Vou fazer a simbologia dessa tomada. Olha só, o que mais que eu tenho que representar na minha representação unifilar? Lembrando que é a representação dos ondes, né? Onde as coisas estão. Eu tenho aqui um interruptor, correto? Eu tenho que representar esse interruptor de alguma forma. Observa que como a gente está olhando por cima, a gente não tem representação aqui de altura. Essa representação de altura, essa diferenciação de altura, eu vou trabalhar
lá nas minhas legendas, para entender isso. Mas bem, eu quero colocar um interruptor nesse ponto que está logo acima dessa tomada. Aqui eu vou colocar algo tipo isso, um círculo, né? Conectado à minha tomada. Isso vai dizer que aqui eu tenho um interruptor. Lá na minha legenda eu vou explicar que isso é um interruptor, que está a uma altura x, y, z. E essa representação, essa explicação que vai diferenciar as alturas dos elementos no projeto. O que mais que eu tenho aqui? Então, eu já coloquei minha tomada, minhas tomadas, meu interruptor. E eu tenho uma lâmpada no centro da sala. Então, eu vou representar aqui a lâmpada com um círculo. Legal? Observa aqui. Agora eu sei onde as coisas estão conectadas. Eu também observo ali que aqui nesse cantinho eu tenho um quadro. É aqui que está meu quadro de distribuição, onde estão meus disjuntores. E o que eu fiz aqui? Lembra que eu falei que eu tenho que começar a pensar em tomadas e lâmpadas como encruzilhadas, pontos de intersecção ou desvio dos elementos do circuito? Foi isso que ele fez ali no projeto, naquela representação. O que aconteceu? Ele criou um caminho do meu quadro para a minha lâmpada. Deixa eu até mudar a cor aqui para facilitar, senão a gente vai começar a ficar confuso. Eu criei um caminho do quadro para a minha lâmpada. E dessa lâmpada eu achei forma de levar a minha energia, né, para a minha tomada e meu interruptor. Daqui eu tive um caminho para essa tomada. Observe que isso está representado aqui, tá? Eu também sei que dessa tomada eu tive um eletroduto que veio para essa segunda tomada, tá? Que está representado aqui. E eu sei também que, por exemplo, essa energia, né, ela é levada para outra sala que está do outro lado. Então aqui está, obviamente, um esboço, mas o conceito eu acho que está dando para entender. Eu estou fazendo a representação de locais em uma dimensão apenas, através da ideia de 3 dimensões que eu tive. Tá legal? Observe que com isso eu tive a equivalência do circuito da esquerda, né, que está em 3D, que é mais complexo, para a minha representação unifilar. Isso aqui à direita está pronto? Não está, falta muita informação. Mas o que eu quis demonstrar aqui no início é a lógica. A gente observa como a gente trabalha como se estivesse observando por cima e faz as representações das posições dos elementos no projeto. Tá? A diferenciação de altura é trabalhado na legenda. Tranquilo? Vamos passar para a próxima etapa. Então, tudo bem. A representação unifilar me disse onde as coisas estão. Mas olha só, se eu vi que eu tenho que instalar um interruptor nesse ponto, uma lâmpada nesse ponto, mas eu nunca fiz uma instalação de uma lâmpada e um interruptor, eu sei como as coisas vão ser conectadas? Não sei. Eu posso até saber que fios estão indo para onde. Eu sei que condutores são necessários ir para ponto X ou Y, porque eu consegui ler a unifilar. A gente vai ver mais na frente que o unifilar também faz a representação dos condutores. Então, aqui dentro, a gente teria a representação dos fios que estariam passando por esses eletrodutos. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Então, aqui a gente teria a representação de fase, de retorno e assim por diante. Mas mesmo sabendo os fios, que fios passam por cada eletroduto, eu não saberia conectar as coisas. E é para isso que a gente utiliza um segundo tipo de representação, que é a representação multifilar. Agora sim, a representação multifilar, ela me explica, ela me demonstra como os elementos são conectados. Então aqui abaixo eu tenho uma representação, né, uma representação multifilar de um sistema interruptor lâmpada. O que essa simbologia está me dizendo? Esse F aqui significa fase, esse N aqui significa que é um condutor neutro. Então, para ligar uma lâmpada, por exemplo, eu vou precisar conectar um sistema fase, né, a um interruptor, que é esse elemento aqui. A saída do meu interruptor ele vai virar algo que a gente chama de retorno. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente. Então, ele está me falando. Você vai conectar a fase ao interruptor. A saída desse interruptor você vai conectar a um lado da lâmpada. E do outro lado da lâmpada você liga ao condutor neutro. É que esse cara aqui. Observe que agora eu sei como é que eu ligo as coisas. Se eu pegar um interruptor e ver lá os parafusos, eu vou saber que em um eu conecto a fase, o outro eu conecto o retorno. Esse retorno vai até um parafuso, até um ponto de conexão da lâmpada, e o outro eu ligo no neutro. Tá?
Mas observe que agora ele não me fala, essa representação não me fala aonde na sala eu estou conectando, apenas como eu ligo as coisas. Uma coisa importante para quem não tem experiência, quem nunca trabalhou com isso, esses pontos de conexão aqui, esses pontinhos aqui, significa que eu estou fazendo uma emenda, uma derivação no meu fio. Ou seja, esse condutor fase aqui, ele continua pelos meus eletrodutos, ele pode estar indo para outros cantos da casa. Para chegar ali no interruptor, eu fiz uma derivação, ou seja, eu descasquei um pedaço do meu condutor, com outro condutor eu fiz esse enrolamento aqui e fiz como se fosse uma bifurcação, né? Assim os elétrons, esse aqui é um fio carregado, os elétrons podem seguir esse caminho ou esse. Lembrando que a gente vai conectar todos os elementos em paralelo lá no circuito. Tranquilo, gente? Então, a gente já entendeu que a gente tem a representação unifilar para falar onde as coisas estão e a representação multifilar que vai me falar como eu conecto esses elementos. Na próxima aula, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar a aprender como que a gente liga as coisas no sistema elétrico, ou seja, como que a gente faz a ligação de um interruptor simples, como que a gente faz a ligação de um interruptor duplo, como a gente faz a ligação de uma tomada, de um three-way e assim por diante. E para entender isso, a gente vai ter que entender as duas coisas. A representação unifilar, para saber como posicionar essas coisas dentro de um ambiente, e a multifilar, que ela representa exatamente a conexão física dos elementos. E a gente vai trabalhar com as duas simbologias, tranquilo? Então essa aula hoje é mais tranquila, uma introdução sobre simbologia.